E seja bem-vinda. Ó, a gente está na página do livro, na 60. E deixa eu ver se alguém colocou. No PDF, na página 79. Beleza? Ô, Bru, é 65 do livro. Peraí. O que eu marquei, então? Tô doida. É verdade, né? O marcador estava na página errada. Então, obrigada, Dari. Vamos lá. É na página 65, e aí a gente vai começar na parte 4, fontes psíquicas de estimulação. É isso, né? Eu aqui coloquei o marcador na página errada. Vamos lá. Deixa eu ver. A Liz tá aí? Não tá, né? Tá, agora apareceu para mim. Se eu precisar, posso te colocar? O meu ajudante de sala. Obrigada. Vamos ver, não sei se vão ficar entrando aí, qualquer coisa eu te aviso. Lá para a gente começar. Então, vamos lá. Quando discutimos as relações do sonho com a vida de vigília e a origem do material onírico, vimos que os mais antigos e mais recentes pesquisadores do sonho defendem a opinião segundo as pessoas sonham com aquilo que fazem durante o dia e as interessa em estado de vigília. Esse interesse da vida de vigília, que se estende e continua no sonho, seria não só um laço psíquico que vincula o sonho à vida, mas forneceria também uma fonte de sonhos que não deve ser subestimada e que, juntamente com aquilo que despertou o interesse durante o sono, os estímulos que agem durante ele, basta explicar a origem de todas as imagens oníricas. Ouvimos, porém, também a posição contrária, ou seja, a de que o sonho afasta a pessoa adormecida dos interesses do dia. Nós, na maioria das vezes, só sonhamos com as coisas que mais nos cativaram durante o dia, depois delas terem perdido o fascínio da atualidade para a vida de vigília. Assim, quando analisamos a vida do sonho, sentimos a cada passo que não convém estabelecer regras generalizadas sem restringi-las por meio de um frequentemente, em regra, ou na maioria das vezes, e admitir a validade das exceções. Se o interesse de vigília, juntamente com os estímulos internos e externos do sono, bastasse para explicar a etiologia do sonho, deveríamos ser capazes de fornecer uma explicação satisfatória da origem de todos os elementos de um sonho. O enigma das fontes do sonho estaria resolvido, e restaria apenas a tarefa de demarcar a parte que cabe aos estímulos psíquicos e cabe aos estímulos somáticos em cada sonho individual. Na realidade, essa resolução completa de um sonho jamais foi realizada, e a todos os que empenharam nessa tentativa restaram elementos oníricos, numerosos, na maioria dos casos, cuja origem não puderam explicar. Evidentemente, o interesse diurno como fonte psíquica do sonho não chega a ser tão importante quanto se poderia esperar com base nas afirmações daqueles que, confiantes, afirmam que as pessoas continuam a tratar de seus negócios. Isso daqui a gente sabe que é real, né? Quanta coisa tratada no sonho. Começa tratando no sonho, desconhecer as outras fontes psíquicas no sonho. Todas as explicações do sonho representadas na literatura, com a exceção, talvez, de Scherner, que abordamos mais adiante, deixam uma grande lacuna no tocante à procedência do material de imagens representacionais, mais característicos do sonho. Diante desse embaraço, a maioria dos autores desenvolveu a tendência de reduzir ao mínimo a participação psíquica na incitação do sonho, visto que é tão difícil chegar a ela. Apesar de dividirem os sonhos em duas categorias principais, os sonhos provocados por estímulo nervoso e os sonhos associativos, sendo que esses últimos encontram sua fonte exclusivamente na reprodução, eles não conseguem escapar da dúvida
se eles ocorreriam também sem o impulso inicial de um estímulo somático. E a caracterização do sonho puramente associativo também é falha. Nos sonhos associativos propriamente ditos, é impossível falar de um núcleo sólido desse tipo. Aqui, o agrupamento frouxo invade também o núcleo do sonho. A vida das representações, já liberta de toda razão e entendimento, não está sujeita nem mesmo ao laço unificador das excitações somáticas e mentais mais relevantes. Antes está entregue aos seus próprios bichos coloridos, às suas próprias confusas oscilações. Uma diminuição da participação psíquica na incitação do sonho é empreendida por Wundt, quando declara que os fantasmas do sonho são injustamente vistos como meras alucinações. É provável que a maioria das representações oníricas consista, na verdade, em ilusões, pois partem das impressões sensoriais sutis, que jamais se apagam no sono. Weygandit acabou essa opinião e generalizou. Ele afirma sobre todas as representações oníricas que suas causas imediatas são estímulos sensoriais, e somente então seguem as associações reprodutivas. Tissier vai ainda mais longe na supressão das fontes psíquicas de estimulação. Os sonhos de origem absolutamente psíquica não existem. Em outra passagem, os pensamentos dos sonhos nos vêm de fora. Aqueles autores que, como o influente filósofo Wundt, assumem a posição intermediária, não perdem a oportunidade de observar que, na maioria dos sonhos, os estímulos somáticos agem em cooperação com os instigadores psíquicos desconhecidos ou reconhecidos como interesses. Gente, eu vou falar a página que a gente está do livro físico, que é a 68. Aí, se alguém souber do PDF, vocês colocam aqui no chat, por favor. Eu vi que alguém perguntou. Veremos mais adiante o enigma da formação do sonho. Pode ser solucionado pela revelação de uma inesperada fonte psíquica de estimulação. Ó, a gente está, então, na 82 do PDF, 68 do livro físico. Por ora, não devemos nos surpreender com a valorização excessiva dos estímulos não decorrentes da vida psíquica na formação dos sonhos. Eles são fáceis de detectar e podem ser verificados por meio do experimento, e a concepção somática da origem do sonho é também a vertente que hoje predomina na psiquiatria. O domínio do cérebro sobre o organismo é resultado expressamente, mas tudo que possa revelar uma independência da vida psíquica ante alterações orgânicas demonstráveis ou uma espontaneidade em suas manifestações assusta o psiquiatra de hoje. Como se o reconhecimento disso nos levasse de volta aos tempos da filosofia natural e da alma metafísica. A desconfiança do psiquiatra colocou a psique sob tutela, por assim dizer, e agora insiste em que nenhum de seus impulsos revela uma própria capacidade. Esse comportamento, porém, mostra apenas a sua falta de confiança na validade da relação causal que existe entre o somático e o psíquico. Mesmo quando a pesquisa mostra que o psíquico é a causa primária de um fenômeno, uma investigação mais aprofundada seguirá esse mesmo caminho até chegar à fundamentação orgânica do psíquico. Mas quando o psíquico constitui o fim da linha para o nosso conhecimento atual, isso não é motivo para negar. Liz, eu vou te colocar aqui, porque ainda tem gente entrando aí e fico um pouco perdida. Obrigada. Ó, por que esquecemos o sonho após o despertar? Por quê, né? Tem uma galera que não esquece o sonho, mas tem uma galera que esquece sempre.
Na verdade, na maioria dos dias a gente esquece, né? O fato que o sonho se esvai na manhã é proverbial. Naturalmente, ele pode ser lembrado, pois o conhecemos somente pela recordação que temos dele após o despertar. Muitas vezes, porém, acreditamos nos lembrar dele apenas parcialmente, e que era mais completo durante a noite. Podemos observar como uma lembrança do sonho, ainda vívida pela manhã, se dissolver no decorrer do dia, salvo alguns fragmentos. Muitas vezes sabemos que sonhamos, mas não o que sonhamos. E nos acostumamos tanto com a experiência de que o sonho está sujeito ao esquecimento, que já não consideramos absurda a possibilidade de haver sonhado durante a noite a pessoa que, pela manhã, não se lembra do conteúdo nem do fato de ter sonhado. Por outro lado, ocorre que os sonhos demonstram uma persistência extraordinária na memória. Analisei sonhos de pacientes meus que os tiveram há 25 anos ou mais, e lembro-me de um sonho meu de, no mínimo, 37 anos atrás, e que nada perdeu de seu frescor na minha memória. Gente, né? Vocês lembram de algum sonho tão antigo assim? Lembram? Meu Deus. Lembro Eu de um lembro. quando eu tinha uns 4 anos. Eu lembro do medo que eu senti. Que no meu sonho tinha leão embaixo da minha cama. Eu lembro de 7 anos. Que foi, Rafa? Eu lembro de um com os meus 7 anos. Inclusive, tendo filhos, foram 12 filhos. E o primeiro parto, eu cheguei a acordar no meio da noite, com muita dor, suando, respiro, pego um fôlego, volto e continuo a sonhar. E eu lembro até hoje de cada detalhe. Hã? Meu Deus, continua tendo filho, né? Respira e continua parindo. Jesus! Não, credo. E leva o meu primeiro menino, e eu só fico com 2 no final. A outra, cada sonho, a Vivi sonhando que era amiga da Ivete Sangalo. Amei, queria. Gente, vocês sonham muito. Eu tô aqui que nem a Fran falou, já não sei nem que eu sonho, que dirá o sonho de infância. Não, mas brincadeira, agora parando para pensar, tem uns 2, 3 sonhos assim que eu lembro com clareza, assim, não, lembrei de um pouco mais. Tem uns sonhos aqui, mas são sempre sonhos muito marcantes, né? Curiosamente, 2 sonhos que eu lembro são especificamente, um eu via meu bisavô, que já tinha morrido, mas, gente, eu acordei com a sensação de que eu tinha passado o dia inteiro com ele. Parecia real, assim, sabe? Tipo, sonho vívido mesmo. E outro foi com meu primo. Meu primo morreu, ele tinha 17 anos, e aí eu sonhei que eu chegava num parque, e ele estava lá, e eu falava, você não morreu! E aí ele contava tudo que tinha acontecido no tempo que a gente tinha ficado sem se ver, e eu falava, vai, vamos para casa que eu vou levar você lá para vó ver você, não acredito que você tá vivo. E aí ele estava vivo. Mas aí eu lembro porque foram sonhos marcantes. Ó, a Tati, criativa, né? Sonhou que era filha da Angelina Jolie do Brad Pitt. Eu queria, nossa senhora. Mas teve um contexto. Na época eu tava de mal com a minha mãe e com meu pai. E o casal Angelina Jolie e Brad Pitt tava no auge. Eu era apaixonada por eles dois. Aí o que foi que o meu sonho fez? Substituir os meus pais. Apenas, né, gente? Pega essa substituição de pais, viu? Nada mais, nada menos que Angelina Jolie e Brad Pitt. A gente queria ser a Suri. Achava essa menina tão linda que eu nem esqueço o nome dela, que é a filha deles. Então, vamos lá, ó. Levem tudo isso daí para análise de vocês, esses sonhos aí. Tudo isso é muito notável e, a princípio, incompreensível. O autor que trata do esquecimento dos sonhos de forma mais detalhada é Strumpel. Esse esquecimento é, evidentemente, um fenômeno complexo, pois Strumpel o atribuiu não a uma única, mas toda uma série de causas. Em primeiro lugar, agem sobre o esquecimento dos sonhos todas aquelas causas que provocam o esquecimento também na vida em vigília. Em estado de vigília, costumamos esquecer imediatamente inúmeras sensações e percepções,
porque eram fracas demais, porque a excitação mental vinculada a elas não representa um nível alto o suficiente. O mesmo se aplica também a muitas imagens oníricas. São esquecidas porque eram fracas demais, enquanto imagens mais fortes, próximas daquelas, são lembradas. No entanto, o fator da intensidade certamente não é, por si só, determinante para a preservação das imagens oníricas. Strumpel reconhece, como outros autores também, que muitas vezes logo nos esquecemos de imagens oníricas que também terem sido muito vívidas, enquanto as imagens retidas na memória incluem um grande número de imagens difusas e de pouca força pulsional. Além disso, costumamos esquecer com facilidade, no estado de vigília, o que ocorreu apenas uma vez, e lembrar-nos melhor daquilo que pudemos perceber repetidas vezes. A maioria das imagens oníricas constitui, porém, experiências únicas, que tem uma nota. Sonhos que retornam periodicamente foram observados repetidas vezes. Aqui também tem uma galera que tem isso, né? De, tipo, sonhar várias vezes o mesmo sonho. Tá? Ó, vejo cabeças balançando. Emily e Dali vivem essa experiência. Bom, aqui que a gente só vai... A Pan já é um negócio mais elaborado, porque ela sonha a continuação do sonho. Meu Deus. Como a gente produz, né? A gente é bem doida. Essa peculiaridade deve contribuir imparcialmente para o esquecimento de todos os sonhos. Muito mais significativa é uma terceira causa do esquecimento. Para que as sensações, as representações, os pensamentos, etc., alcancem o grau necessário para serem lembrados, é preciso que não permaneçam isolados, mas que estabeleçam vínculos e agrupamentos adequados. Quando separamos as palavras individuais de um pequeno verso e as embaralhamos, torna-se difícil lembrá-lo. Quando apropriadamente organizadas e sequenciadas, uma palavra ajuda a outra, e o sentido do todo se preserva com facilidade na memória. Em geral, lembramos-nos do contrassenso com tanta dificuldade quanto do que é confuso e caótico. Faltam aos sonhos, na maioria das vezes, ordem e inteligibilidade. As composições oníricas não possuem uma memória própria e são esquecidas porque, na maioria das vezes, se dissolvem dentro de instantes. No sonho falta ordem mesmo, né, gente? Porque muitas vezes a gente começa sonhando com uma coisa e termina com outra, e uma pessoa começa sendo uma e depois ela é outra. A pessoa não fala, mas você entende tudo que ela tá falando, e o animal fala. É uma bagunça, né? Uma vez eu ouvi que se a gente quiser entender a mente de um psicótico, a gente precisa entender esse lugar aí, né, de como a gente sonha. E eu achei que isso é sensacional, porque no sonho todas as coisas mais loucas da vida podem acontecer, né? Tudo de mais improvável, coisas tipo, que não são reais. E aí traz mesmo isso do psicótico. O que Hadstock afirma ter observado, ou seja, que nos lembremos melhor justamente dos sonhos mais estranhos, não se adequa plenamente ao que foi dito. Ainda mais eficazes para o esquecimento do sonho, segundo Strumpel, são os fatores oriundos da relação entre sonho e vida de vigília. A sujeição dos sonhos ao esquecimento pela consciência em estado de vigília é, aparentemente, apenas a contrapartida do mencionado fato de que o sonho, quase nunca, adota lembranças ordenadas da vida de vigília, mas apenas detalhes dela, que retira dos nexos psíquicos habituais em que costumam ser lembradas. Assim, a composição onírica não encontra espaço na companhia das sequências psíquicas que costumam ocupar a psique. Faltam-lhe todas as ajudas mnemônicas. Desse modo, a criação onírica se desprende, por assim dizer, do solo da nossa vida psíquica, e flutua no espaço psíquico como uma nuvem no céu, que rapidamente é dispersa pelo sopro revigorado. Nesse mesmo sentido, age o fato de que, no momento do despertar, o mundo sensorial nos invade, apossando-se imediatamente da nossa atenção,
da maneira que poucas imagens oníricas conseguem resistir a essa força. Elas recuam diante das impressões do novo dia, da mesma forma como o brilho das estrelas recua diante da luz do sol. Por último, devemos nos lembrar, como algo favorável ao esquecimento dos sonhos, de que a maioria das pessoas demonstra pouco interesse por seus sonhos. Aqui a gente já até falou sobre isso. Eu acho que nessa época as pessoas até demonstravam muito interesse. Hoje eu acho que demonstram bem pouco, porque quando a gente pega os casos clínicos do Freud, ele traz, né, o quanto que as pessoas falavam sobre os sonhos para ele. Hoje em dia, as pessoas que buscam a gente em análise, não é todo mundo que fala dos sonhos, né? Não é uma coisa tão frequente quanto parecia que era antes. Eu já falei isso, né? Eu mesmo levo pouquíssimos sonhos, assim. Nem. Se a minha análise fosse depender de sonho, tava lascada, porque assim. Sonho é nada. A mãe de gêmeos, gente, né? Com qualquer oportunidade de dormir, só dorme mesmo, né? O sonho vai ficar para lá. O pesquisador, por exemplo, que por algum tempo se interessa pelo sonho, costuma também sonhar mais do que o normal. Olha aí, a gente precisa se interessar, então, para sonhar. O que provavelmente significa. Ele lembra seus sonhos com maior frequência e facilidade. Começar a me atentar. Duas outras causas do esquecimento dos sonhos, acrescentadas por Bonatelli em Benini, as mencionadas por Strumpel, já parecem estar contidas nestas, a saber: 1. A alteração da sinestesia entre os estados de sono e de vigília é desfavorável à reprodução recíproca. E 2. A organização diferente do material representacional no sonho o torna, por assim dizer, intraduzível para a consciência desperta. Em vista de todas essas razões favoráveis ao esquecimento, torna-se, como ressalta o próprio Strumpel, ainda mais notável que, mesmo assim, tantos elementos dos sonhos sejam mantidos na lembrança. Os esforços continuados dos autores em aprender as regras da lembrança dos sonhos equivalem à confissão de que também nisso algo permanece enigmático e inexplicável. Algumas peculiaridades da lembrança do sonho foram corretamente ressaltadas em tempos recentes. Por exemplo, o fato de que, ao longo do dia, podemos lembrar de um sonho que, pela manhã, acreditávamos ter esquecido, quando alguma percepção casual nos remete ao conteúdo dos sonhos. Agora, isso acontece, né? Muitas vezes a gente está falando de uma coisa e aí, nossa, olha, sonhei com isso. Inclusive, aí eu vejo que pode acontecer na análise com um pouco mais de frequência do que a pessoa trazer o próprio sonho. Às vezes a pessoa está contando alguma coisa, falando de alguém, tudo, e aí ela fala, nossa, olha, eu sonhei com tal coisa. E aí o sonho vem como isso, né? Despertado ali a lembrança do sonho por alguma fala consciente barra inconsciente, quem é associação livre, né, tá ali. A lembrança dos sonhos em geral, porém, está sujeita a uma objeção capaz de diminuir bastante seu valor para a opinião crítica. Podemos desconfiar de que a nossa lembrança, que deixa de lado uma parte tão grande do sonho, adultera aquilo que consegue preservar. Essas dúvidas referentes à exatidão da reprodução do sonho são expressas também por Strumpel. Então, acontece facilmente que a consciência desperta involuntariamente insere elementos na lembrança do sonho. A pessoa acredita ter sonhado algo que o sonho jamais conteve de fato. Jessen se manifesta de forma especialmente clara. Além disso, deve ser levado em consideração na análise e interpretação dos sonhos coerentes e consistentes o fato, aparentemente até agora pouco observado, de que quase sempre faltam a verdade. Pois, quando nos lembramos de um sonho que tivemos, preenchemos e completamos as lacunas das imagens oníricas, sem que percebamos ou desejemos. Raramente, ou talvez nunca, um sonho coerente foi tão coerente como
tão coerente quanto como se apresenta na nossa lembrança. Nem mesmo a pessoa mais comprometida com a verdade consegue narrar um sonho notável sem algum acréscimo ou retoque. O empenho do espírito humano de ver tudo em contexto é tão grande que, ao se lembrar de um sonho mais ou menos incoerente, ele corrige, sem querer, as falhas da coerência. Mas aqui a gente pode pensar que não só o sonho acontece isso, quando, tô só grifando aqui, quando uma pessoa, ela relata uma experiência da infância, uma memória da infância, a gente também observa isso. Ficam lacunas que a pessoa preenche a partir de um agora. Quando a gente está, né? Porque ficam falando, a psicanálise só fala da infância. Não é que a gente só fala da infância, claro, todo mundo sabe disso daqui, mas tem a questão de você poder narrar novamente um fato a partir também do que você vivencia e do que você percebe agora. Quando a gente está narrando, a gente não vai narrar exatamente como uma coisa foi. Se no segundo seguinte da vivência a gente já não narra exatamente como aquilo foi, imagina o sonho ou uma experiência que você viveu. Obviamente, sempre tudo que a gente narra sofre algum recorte, sofre alguma alteração. Pode falar, Amy. Oi, gente. Ô, Bruno, você falando isso me lembra muito, assim, eu tive uma infância que muitas coisas aconteceram em relação a meus pais, no sentido, assim, de separação. Eu perdi minha mãe também muito nova, né, com 7 anos eu já tinha perdido minha mãe, mas, assim, algumas coisas marcou muito. E o que eu percebi é que, durante a infância, eu tinha uma visão daquilo, de como aquilo ali me atravessou. Na adolescência, chegou o momento de, às vezes, eu comentar algumas coisas que eu lembrava dessa infância para amigas, e eu falava de uma maneira. Tipo assim, eu interpretava e relatava aquilo que me aconteceu de uma forma. Já, assim, já no final da adolescência para a vida adulta, eu comecei também a ter um outro olhar sobre essa percepção do agir dos meus pais, como aquilo ali, assim, um exemplo, como, uma divisão, né, de como é que eu me senti, que eu lembrava como é que eu me senti na infância, e a visão que eu tive daquilo que aconteceu como infância, criança, limitada de alguns conhecimentos no sentido, assim, de interpretação da vida, etc. E Emily, já com olhar adulto, vendo como é que essa garotinha sentiu e interpretou, e a visão da minha percepção adulta, no sentido assim, como é que era aquilo ali para meus pais, e como é que foi aquilo ali para mim. Como se fosse, assim, eu de fora, tipo, analisando nesse sentido, mas, assim, nem era associada à psicanálise nem nada na época, eu nem era psicóloga, mas também não era psicóloga ainda, mas, assim, começando a ter essa outra percepção, como é que foi aquilo ali também para meus pais, viver aquela situação, etc, e como é que eu me senti lá, e como é que eu... Então, assim, algumas feridas que eram abertas e ainda começou a ter uma outra, assim, ressignificação de alguma maneira, e eu não estava nem no processo analítico ainda, mas eu percebi que começou a fazer um outro sentido para mim. Algumas coisas, né, foram cicatrizando de certa maneira, ressignificando, justamente porque, assim, eu me permitia olhar lá para trás, tipo, lembrar, né, me permitir meio que revisitar esse lugar que era tão doloroso para mim, inclusive revisito também outras partes na análise, mas, assim, o quão importante porque eu comecei a ter um outro olhar, uma outra interpretação com a visão de vida que eu tenho, tipo, de idade já mais avançada, mais adulta, acho que isso ajuda muito. E fez muito sentido. O quanto que, se a gente pensar, né, você pontuou aí que você não era psicóloga, não era psicanalista, mas se a gente pensar também o quanto que a nossa visão sobre as coisas que a gente viveu muda a partir do conhecimento que a gente adquire. Isso acho que talvez um ganho de maturidade, também tem um ganho de conhecimento, à medida que a gente amadurece, que com sorte a gente vai amadurecer, né, não é todo mundo, mas com sorte a gente amadurece, a gente ganha a possibilidade de olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Quem estuda sobre algo, né, e nem precisa ser psicanálise em si. Uma das coisas que eu vejo que talvez vá nesse sentido, a pessoa fala assim, eu só entendi minha mãe depois de ser mãe. Porque você vai entender na pele que às vezes a gente não consegue ser aquela mãe que a gente diz que seria, porque a vida como ela vai trazer dificuldades que talvez, nem todo mundo, né, tem gente que é mãe e continua falando, não sei porque que ela fazia aquilo que ela faz, né? Enfim, mas tem também, tô vendo as carinhas aqui, mas tem também aquela que fala, tá, isso daqui
eu entendo que, de repente, não pudesse ter feito diferente, foi isso que conseguiu na época. A gente passa a entender melhor as coisas depois que a gente tem uma vivência sobre elas, quando a gente se coloca nessa condição de entender. Lê, pode falar. Tá me ouvindo? Ai, foi sem querer, desculpa. Então tá bom, não tem problema. Ixi, tem Ô, Bru, aqui. Oi? isso, né? Eu já vinha pensando que a gente vem, desde que a gente vem lendo, apesar da brincadeira, quando a gente pensa na influência do saber no sonho, acaba que por estar tão diluído no senso comum algumas coisas sobre o sonho, o quanto isso talvez não efetivamente influencie na hora de sonhar. Quando a gente brinca de sonhar com cobra é traição. Não, né? Mas assim, quando a pessoa está sentindo alguma coisa referente à amiga, talvez isso leve ela a sonhar que essa amiga virou uma cobra. Num misto ali, do senso comum com o saber dela do que ela está sentindo, sabe? Acho que outras coisas aí que devem aparecer no sonho, que tirando o senso comum, talvez em algum lugar também haja uma influência, né, na maneira como a pessoa vai sonhar. Dali, você falando isso, eu lembro de uma paciente minha que alguém que ela amava muito, ela ama muito, ia passar por uma cirurgia bem importante. E aí ela estava dizendo, né, há um tempo já, que essa pessoa estava adoecendo e tal, e ela estava pensando ali como que seria isso, ela estava com medo, enfim, toda aquela angústia que você sente diante da possibilidade de alguém operar. E aí, num dia, ela sonhou que todos os dentes dela estavam caindo. E aí ela traz isso, será que é um sinal? Não é, né? Assim, dá vontade de falar, não é nada, relaxa. Mas assim, não é um sinal. Mas vem Bruna, desse assim, no tipo comum, sonhar com... Gente, se eu for contar para vocês, mas sonhar com dente, no senso comum, as pessoas trazem, se você for pesquisar, é como se fosse uma morte, tipo assim, alguém próximo de você. Sim. Eu não vou nem assimilar que isso já aconteceu comigo, de eu sonhar com alguém realmente muito próximo, ou morrendo ou com o dente, e na mesma semana que acontecer de alguém morrer próximo, isso é muito trágico, associar. Mas já aconteceu, e aí meio que reforça essa crença na gente, acredito, sabe? Sim, mas a gente tem que levar em consideração, aí a gente pode trabalhar o que foi dito na semana passada, que o nosso inconsciente, ele percebe as coisas primeiro do que o nosso consciente. É claro que, assim, cara, você sonhou com dente segunda-feira, e aí quarta-feira, sei lá, alguém aí sofreu um acidente, tipo, de moto, caiu, morreu. Bom, você não tinha como sentir que aquela pessoa ia morrer, né? Coincidências podem acontecer. Mas, às vezes, a gente sonha porque o nosso inconsciente, ele tá recebendo sinais o tempo inteiro de tudo que acontece à nossa volta. E, às vezes, a gente intui que pode acontecer porque tá marcado na gente. Então, essa intuição vem também da percepção inconsciente das coisas. Mas tem exceções. E aí, eu, de verdade, acho que a psicanálise não explica tudo, exatamente. Porque eu acho que também nada explica tudo. E eu acredito nesse outro lado da força, entendeu? Né? O Freud era ateu, eu não sou. Eu acredito que existe, sim, alguma outra coisa que foge o nosso entendimento. Mas aí cada um vai acreditar numa coisa. Então, eu já sonhei com coisas que depois aconteceram e assim, né? Pode ser uma percepção do inconsciente, pode não ser. Aí o Freud vai explicar por uma via e eu por outra, não no sentido, acho que talvez, olha, isso também é importante. Não é só no sentido de explicar, mas de como a gente compreende aquilo que acontece na nossa vida. Nem tudo precisa de explicação. Nem tudo você precisa saber exatamente o porquê. Eu brinco com as crianças, eles falam, né? Eles nasceram dia 3 de janeiro, férias, né, gente? Um negócio, que eles nunca podem fazer a festa de aniversário no dia do aniversário na escola em si, né? Que a gente acaba fazendo no dia em outras situações, na escola não pode, só faz um mês antes, ou então um mês depois do aniversário. E aí eles sabem por que eles não nasceram outro dia e tal. E eu brinco, eu não sei, vocês tinham que ser do dia 3 de janeiro, porque eu já sabia que vocês iam nascer dia 3 de janeiro. Eu já sabia que eles iam nascer dia 3 muito antes deles nascerem. Sempre falei, acho que eles vão nascer dia 3. E não foi um parto programado, não foi um parto induzido. Eu entrei em trabalho de parto no dia, e nasceu.
Ó, a Ana, coitada, nasceu dia 2. Mas nem esperou um pouquinho, né? Podia ser dia 1º, não foi? Eu falo para eles, poxa, mas ainda, né? Saiu do ano, ó, saiu, escapou do Natal, escapou do Ano Novo, e eu sempre falo que é muito legal, porque já começa o ano com idade nova. O ano vira, tu já começa com idade nova, mas às vezes tem aquilo de um amiguinho ou outro vai viajar, né, gente? Não tem como. Mas tem isso, assim, Emília, eu não acho que tem uma explicação, né? Tipo, por que eu sabia que eles iam nascer no dia 3? Sei lá, senti, achei, muito antes deles nascerem. Às vezes as coisas não precisam de explicação. Acho que na nossa vida, se você se conectar com o que você sente, muitas vezes você vai encontrar pontos de coincidência, e aí seja coincidência ou não, que a ciência não vai explicar. Exatamente, paciência, vamos lidando com isso daqui, porque também vai da crença de cada um, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que todo mundo tem que partilhar dessa ideia, e tem gente que vai acreditar puramente que a ciência vai explicar todas as coisas. Freud, neste momento, está se revirando no túmulo, dizendo o que essa doida tá falando, mas vai aí da crença de cada um acredita e sente também. Vamos lá. As observações de V. Edger, sem dúvidas, concebidas independentemente, soam quase como uma tradução dessas palavras de Jensen. Não vou ler isso daqui nesta língua, pulamos para a tradução. A observação dos sonhos tem suas dificuldades especiais, e a única maneira de evitar qualquer erro nessa matéria é confiar ao papel, sem o menor atraso, aquilo que acabamos de experimentar e notar. Caso contrário, o esquecimento vem rápido, parcial ou totalmente. O esquecimento total não é grave, mas o esquecimento parcial é traiçoeiro. Pois, quando começamos a contar aquilo que não foi esquecido, quando estamos expostos ao perigo de completar, a partir da imaginação, os fragmentos incoerentes e desconexos fornecidos pela memória. Tornamo-nos artistas à nossa revelia, e o relato periodicamente repetido se impõe à crença de seu autor, que de boa fé o apresenta como um fato autêntico, devidamente estabelecido, segundo os métodos adequados. Ai, que bonito isso, né? Gostaram? Achei lindo. Deixa eu grifar, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Olha só, esqueci. Da questão do anotar os sonhos assim que acorda, né? Quem quiser pesquisar os sonhos, dizem que quando você acordar, assim, nem faça nada, né? Não tenha nenhum pensamento, já começa a anotar, que aí traz mais possibilidade de lembrar. Bem semelhantes são as palavras de Spita, que parecem crer que impomos uma ordem aos elementos oníricos frouxamente associados apenas no momento em que tentamos reproduzir o sonho. Transformamos justaposições em sequências, em cadeias, ou seja, acrescentamos o processo da conexão lógica que falta ao sonho. Visto que não possuímos, senão, o controle objetivo para a fidelidade de nossa lembrança, e que este inexiste para o sonho, a sua própria experiência e cuja fonte conhecida é a memória. Qual valor ainda resta para a nossa lembrança do sonho? Bom, vamos começar a parte E, as peculiaridades psicológicas do sonho. E aí não vai dar tempo da gente terminar ela. Mas, me digam aqui, o que vocês preferem? A gente continua e lê até onde der, ou a gente para aqui para na semana que vem ter mais sentido? Podem votar aí o que vocês preferem para mim. O que vocês decidirem, vamos. Eu tô acompanhando a legenda, que eu nem sabia que tinha essa função aqui, porque assim, por mais que eu revirei milhões de páginas, eu não consegui me encontrar. Aí eu fiquei aqui na legenda, acompanhando a leitura. Tem legenda? Tem a opção aqui pra mim, apareceu o CC achando que era o bate-papo, quando abri ficou, tipo assim, ditando tudo que todo mundo fala. Eu falei assim, então tá bom, né, me achei. Porque já que no livro não rolou eu me achar no PDF. Nossa, não entra pra data nunca mais. Mas dá um Ctrl F aí, ó, e coloca as peculiaridades, aí deve aparecer. Ah, ok. Página 71, vou colocar aqui.
do PDF. E do livro é a página 74. Ah, por isso. Mas eu acho que faria o PDF, Bru, porque alguém tinha colocado que estava Não, na 89. daí agora, na de outra pessoa, tá dado 71, então vai Por variar. isso Eu tô no PDF da Companhia das Letras. procura pela palavra peculiaridades, e aí acha, né? Tem, ó, quem tá na página 88, página 80, cada um aqui tá numa página diferente, joga aí parte E, as peculiaridades que eu acho mais difícil de encontrar. E eu não sabia não desse negócio do... Descobri agora. Quando ela falou, cutuquei, achei. Ah, mas eu gostei dessa função, viu? Gente, o Meet tá muito moderninho, viu? Ele tá trazendo muitas atualizações, né? Gostei. E fala Agora até o nome da pessoa, tipo, Bruna tá falando, aí falou, Bruna Leonelli, e fala a tua fala. Aí fala quando eu tô falando você, e falo e coloca o que eu tô falando. ele coloca agora, inclusive, um resumo da reunião. Eu vou mandar para vocês depois, porque eu descobri isso essa semana. E eu acho que toda vez que eu coloco para gravar, aparece isso. Depois eu tenho que achar como desativa essa opção, porque nem sempre vai ser bom usar esta opção. Mas depois eu mando para vocês verem o resumo que ele faz, gente. Olha, tá muito maravilhoso isso. Ó, vocês colocaram aqui para ler mais um pouco. Então, eu vou lendo mais um pouco e aí a gente termina quando acabar o horário. Paty, eu não sabia disso, que tinha sempre um resumo. Não fazia ideia. O meu só apareceu isso essa semana. Não sabia, não. Então, vamos lá. Na consideração científica do sonho, partimos da hipótese de que o sonho é um produto da nossa própria atividade psíquica. Contudo, o sonho pronto se apresenta para nós como algo estranho, de modo que não nos sentimos impelidos a reconhecer sua autoria. E tanto dizemos, veio-me um sonho, como sonhei. De onde vem essa sensação de que o sonho é estranho à psique? Após nossa discussão sobre a fonte dos sonhos, deveríamos crer que essa estranheza não se deve ao material que se insere no conteúdo do sonho, pois este é, em sua maior parte, comum à vida do sonho e à vida de vigília. Podemos nos perguntar se não seriam alterações dos processos psíquicos do sonho que provocam essa impressão e tentar fazer uma caracterização psicológica do sonho. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Foi eu, desculpa. Imagina, desativei aqui, só para não dar eco. Ninguém ressaltou com ênfase maior a diferença essencial entre a vida de sonho e vida de vigília, e a usou para conclusões de alcance maior do que J.T. Fichtner em algumas observações de sua obra Element der Psychologistik. Ele acha que nem o simples rebaixamento da vida psíquica consciente sob o limiar principal, nem a retirada da atenção das influências do mundo externo bastam para explicar as peculiaridades da vida do sonho em relação à vida desperta. Ele supõe, isso sim, que o palco dos sonhos seja diferente do palco da vida de representações em vigília. Se o palco da atividade psicofísica durante o sonho fosse o mesmo durante a vigília, o sonho só poderia ser, a meu ver, uma extensão, num nível inferior de intensidade, da vida das representações em vigília, e teria que ser da mesma matéria e forma. No entanto, a realidade é totalmente outra. O que Fichtner quis dizer com essa mudança de locação da atividade mental pode não ter ficado claro, e não tenho conhecimento de algum outro que tenha seguido os rastros que ele aponta com essa observação. Acredito que podemos descartar uma interpretação anatômica no sentido de uma localização fisiológica no cérebro, ou até mesmo relativa à estratificação histológica do córtex cerebral. Mas talvez o pensamento se revele como inspirado e fértil se o referirmos a um aparato psíquico composto de várias instâncias sequenciais. Outros autores se contentaram em ressaltar esta ou aquela das peculiaridades psicológicas tangíveis da vida no sonho e usá-la como ponto de partida para tentativas de explicação de maior alcance.
Observou-se com acerto que uma das peculiaridades principais da vida onírica se manifesta já no estado do adormecimento e deve ser descrita como fenômeno introdutório ao sono. O aspecto característico do sono de vigília é, segundo Schellenweicher, que a atividade do pensamento se dá em conceitos e não imagens. Já o sonho pensa predominantemente em imagens, e podemos observar que, com a aproximação do sono, na mesma medida em que as atividades voluntárias se tornam mais difíceis, surgem representações involuntárias, todas elas pertencem à categoria das imagens. A incapacidade para o tipo de trabalho de representação que percebemos como intencionalmente desejado e o surgimento de imagens habitualmente vinculado a essa distração são duas características preservadas pelo sonho que precisamos reconhecer na análise psicológica como características essenciais da vida onírica. Já vimos que essas imagens, alucinações hipnagógicas, são, pelo conteúdo, idênticas às imagens oníricas. Aqui tem uma nota. Acrescentada em 1911. E Silberberg demonstrou com belos exemplos como, no estado de sonolência, até mesmo pensamentos abstratos são traduzidos em imagens plásticas que pretendem expressar o mesmo. Aí outra acrescentada em 25. Terei ocasião de voltar a essa descoberta em outro contexto. Portanto, o sonho pensa predominantemente em imagens visuais, mas não exclusivamente. Trabalha também com imagens auditivas e, em medida menor, com impressões de outros sentidos. Muitas coisas são também simplesmente pensadas ou imaginadas, provavelmente representadas por vestígios de representações verbais, como no estado de vigília. Típicos dos sonhos são, porém, apenas aqueles elementos do conteúdo que se comportam como imagens, isto é, que são mais semelhantes às percepções do que às representações mnemônicas. Ignorando todas essas discussões tão familiares ao psiquiatra sobre a natureza das alucinações, podemos afirmar, com todos os autores especialistas na matéria, que o sonho alucina. E faz sentido. Que ele substitui pensamentos por alucinações. Não existe, sob esse aspecto, nenhuma diferença entre representações visuais e acústicas. Tem-se observado que a lembrança de uma sequência de notas com a qual se adormece se transforma na alucinação da mesma melodia no momento do adormecimento, para, no momento do vir a si, que pode alterar várias vezes com o adormecimento, ceder lugar de novo à representação mnêmica mais fraca e qualitativamente diferente. A transformação da representação em alucinação não é o único aspecto em que o sonho difere de um pensamento que lhe corresponde no estado de vigília. O sonho cria uma situação a partir dessas imagens, representa algo como verdadeiramente presente, dramatiza uma ideia. Como diz Spita, a caracterização desse aspecto da vida onírica só se completa se acrescentarmos que, ao sonhar, em geral, as exceções exigem um esclarecimento especial. Acreditamos estar não pensando, mas vivenciando. Ou seja, aceitamos alucinações como crença total. A crítica de não termos vivenciado nada, mas apenas pensado, sonhado de forma particular, surge apenas ao despertar. Essa característica distingue o sonho verdadeiro do devaneio, que jamais se confunde com a realidade. Bordak resumiu características da vida onírica abordadas até o momento da seguinte forma. Características essenciais do sonho são que a atividade subjetiva da nossa alma se apresenta como objetiva, de modo que nossa faculdade perceptiva
compreende os produtos da imaginação como se fossem comoções sensoriais. O sono é uma suspensão da autoridade do eu. Daí a necessidade de certa passividade para adormecer. As imagens do sono exigem a redução da autoridade do eu. E aí, isso muito provavelmente que vem o id e vem tudo aquilo, né, que é de uma outra força. Se tivesse ali pelo eu, a gente não conseguiria sonhar metade das coisas que a gente sonha, porque a gente não se deixa sonhar, eu ia falar pensar, né, mas sonhar algumas coisas. Por quê? Porque você, né, tá repreendido em nome do superego. Então, não daria, né? Você dá um corte ali. Trata-se agora de buscar explicar a crença da psique nas alucinações do sonho, que só podem surgir após a cessação de certa autoridade do eu. Acho que eu vou parar aqui, porque aí fica com sentido quando a gente for começar na semana que vem, porque aí na semana que vem a gente começa por essa cessação do eu. Beleza? A gente parou, então, no livro físico, na página 77. Combinado? Beijo, obrigada pela presença, companhia. Obrigada. Até quinta. Até.